Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai assistir essa live ao vivo aqui comigo e você que irá assistir essa live gravada. Ela fica aqui no Instagram e fica gravada lá no canal do YouTube. Eu peço sempre você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que precisa alcançar mais pessoas, amém? É para a glória do Senhor, nada para mim, tudo para o Senhor. Vamos orar para dar início à leitura do último capítulo, capítulo 16, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Oremos. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia em que acordamos, em que estamos vivos, em que abrimos os olhos, em que respiramos e que temos o privilégio de poder estar na tua presença, de poder ter momentos de intimidade contigo, de poder estudar a tua palavra, ouvir a tua palavra. Obrigada, Senhor. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para receber essa mensagem, Pai. Que a tua palavra seja uma semente, que ela dê frutos em nossa vida. Derrama o teu Santo Espírito nesse ambiente e derrama em minha vida porção dobrada do teu Espírito para que eu seja direcionada na condução dessa leitura, fazendo comentários que condizem, comentários que concordam, que estão em concordância com a tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém, irmãos. Então vamos lá, capítulo 16, último capítulo, é da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Assim diz a palavra, verso 1, capítulo 16, verso 1. Eu vou fazer a leitura e em seguida eu vou fazer alguns comentários. Eu fiz algumas anotações e aí eu faço uns comentários, alguma reflexão. Eu fiz algumas reflexões para os nossos dias. Amém? Então vamos fazer a leitura e em seguida eu faço os comentários. Olá, seja bem-vinda a essa live. Então vamos lá. Verso 1 diz assim, capítulo 16. Quando a coleta para os santos, façam vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem as ofertas de vocês a Jerusalém, se for conveniente, que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha que fazer. Porque eu quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos,
mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se às pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês. Em Cristo Jesus. Amém. Esse último capítulo, nós encontramos a conclusão da carta de Paulo à igreja de Corinto. Esse capítulo é um lembrete importante de como devemos viver como seguidores de Cristo. Paulo, ele encerra sua carta com uma série de instruções e saudações que, embora escrito há séculos, ressoam profundamente em nossos dias. A maneira como Paulo aborda questões como a generosidade, o planejamento e as relações interpessoais nos oferece uma rica fonte de sabedoria para o cotidiano cristão contemporâneo. A instrução que Paulo dá sobre a coleta para os santos destaca a importância da generosidade estruturada na vida da igreja. Paulo não apenas pede ajuda financeira, mas também estabelece um método organizado para a coleta de ofertas. Isso nos lembra que nossa generosidade deve ser tanto espontânea quanto sistemática, uma parte regular e pensada de nossa vida de fé. Além disso, os planos de viagem de Paulo nos ensinam sobre a importância de estar abertos à direção de Deus. Mesmo um apóstolo experiente como Paulo faz planos, mesmo ele com tanta experiência, ele faz planos, mas ele permanece flexível e disposto a ajustar esses planos conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade de Deus. E em um mundo em que valorizamos a eficiência e o controle, essa postura de abertura é um lembrete valioso de que, em última análise, é Deus quem dirige os nossos passos. É Deus que nos direciona. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então é ele que nos dirige.
Paulo também sublinha a importância de receber e apoiar aqueles que trabalham pelo Evangelho, como Timóteo e Apolo. A forma como tratamos nossos líderes e colaboradores na fé reflete o nosso respeito pelo próprio ministério de Deus. Isso, gente, nos desafia a sermos acolhedores e encorajadores, promovendo um ambiente de amor e de respeito mútuo dentro de nossas comunidades. As exortações de Paulo para que permanecemos vigilantes, fortes e amorosos são palavras de encorajamento que todos nós precisamos ouvir. Elas nos lembram de que no meio de um mundo muitas vezes confuso e desafiador, devemos manter o foco em Cristo. Devemos estar sempre olhando para o alto. O Evangelho é a ressurreição de Cristo, é a cruz. É vivendo de maneira que honre a Deus e edifique os outros. Assim, a conclusão dessa carta, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, ela não é apenas um encerramento da carta, é um chamado à ação para todos nós hoje, incentivando-nos a viver de forma generosa, planejada, acolhedora e amorosa, à medida que navegamos pela complexidade de nossas vidas modernas. Então, Paulo dá as suas saudações finais nessa primeira carta aos Coríntios, e ele nos ensina, que a vontade de Deus tem que prevalecer em nossa vida. E ele, como um homem temente a Deus, um apóstolo do Senhor, ele tinha os seus planos, ele planejava as coisas, mas ele estava aberto às mudanças no meio do caminho, caso necessário fosse. Assim também deve ser a nossa vida. Eu não creio que a gente precise, a gente planeja, a gente foca. Oi, Marcos, seja bem-vindo, meu irmão. A gente foca, a gente planeja coisas em nossas vidas, situações, muitas das vezes o Senhor vem e muda tudo. E a gente precisa estar aberto a essas mudanças de rota. A gente precisa entender que a gente vive de acordo com a vontade dele, não de acordo com a nossa vontade. Então, o que ele nos ensina aqui é que precisamos ter generosidade, precisamos viver em amor, mas que a nossa generosidade ela deve ser tanto espontânea quanto sistemática. Deve ser uma coisa regular nas nossas vidas. Nós sabemos o que devemos fazer, então que nós façamos. Porque tudo que eu falo e tudo que é dito aqui está na palavra do Senhor. Está escrito na Bíblia, e a Bíblia é o maior livro do mundo. Na Bíblia a gente encontra respostas para todas as nossas questões. Na Bíblia a gente conhece ao Senhor, é somente através da leitura da palavra em que a gente vai conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí a gente termina a primeira carta de Paulo aos Coríntios e continuamos amanhã. Começamos a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa leitura dessa carta de Paulo, vocês notem que eu já expliquei e vou repetir, o Evangelho
A Bíblia, ela é dividida em capítulos e em versículos para nos ajudar a encontrar algum texto, encontrar alguma passagem. Mas a grande verdade é que não existe, isso não como é que eu vou explicar? Não é, uma carta não tem versículo e capítulo, né? Uma carta, ela é corrida, então você tem que discorrer a carta toda. Mas tanto que a gente lê algo no Novo Testamento, é que é profecia do Antigo. Então, muita coisa que a gente lê em alguns capítulos falam lá no outro. Então, por isso a gente tem que prestar bem atenção, ler o contexto para entender o que a gente está lendo. Se a gente vai ler um versículo solto, muitas das vezes a gente pode interpretar esse versículo de maneira errada. Então, precisamos ler o contexto para entender. Amém, gente? Entenderam o que eu falei? Espero que sim, né? Então é isso, que tenha edificado vocês essa primeira carta, essa primeira leitura, né, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, que tenha ajudado vocês a entender mais da vontade de Deus, porque é só através da vontade de Deus, da palavra, que a gente vai conhecer a vontade de Deus. E está aberto, né, como Paulo fala aqui, em mudanças de rota, entendendo que a nossa vontade ela não pode prevalecer, porque muitas das vezes a gente permite que o nosso ego, que a nossa carne, que o desejo do nosso coração fale mais alto. E aí a gente vai se frustrar, porque o Senhor, Ele tem um propósito em nossa vida. E aí, quando você sai da rota, quando você trilha o caminho diferente daquele que o Senhor te deu, você vai se frustrar. Então, a gente tem que colocar a nossa fé e a nossa vontade em Deus. A gente precisa alinhar as nossas vontades, os nossos desejos, nas vontades e nos desejos de Deus, porque o nosso coração é enganoso. A nossa carne vai gritar sempre para que façamos algo que vá nos agradar e nos satisfazer, porque é assim que funciona, né? É assim que funciona. Mas a gente precisa focar na cruz, focar que esse mundo aqui é passageiro, que a gente está aqui como peregrino e que a gente tem que ter esperança e se alegrar numa vida eterna, na vida com o Pai, na vida no céu. Eu costumo agradecer em todas as minhas orações, eu já falei aqui, mas vou repetir. Pela casa que eu tenho, mesmo sendo alugada, mesmo eu tendo que manter com o meu salário, com o que eu ganho, mas o Senhor, o meu Deus, o Altíssimo, Ele provê, me dando condição de honrar com o aluguel, condomínio, IPTU. Antigamente, eu ficava muito estressada. A ansiedade batia o meu coração quando ia chegando o vencimento das minhas contas. E até que um dia eu entendi que o amor do Senhor por mim é muito maior do que qualquer preocupação. E quando a minha vida está derramada aos pés dele, ele supre todas as minhas necessidades. Então, uma vida aqui nesse mundo, aqui nesse imóvel que eu moro hoje, aqui não é a minha residência eterna. Aqui eu estou como peregrina. A minha residência eterna, a minha esperança, a minha alegria está em saber que a minha residência eterna é no céu junto com o Pai. Então aqui eu estou só de passagem. E eu agradeço a Ele todos os dias da minha vida e vou agradecer até a sua volta, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, pelas coisas que Ele me proporcionou, pelos milagres que Ele fez na minha vida. E assim a gente caminha. Hoje eu não ando ansiosa, né? Porque Ele diz na palavra dele, no mundo
tereis aflições, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, passando o que ele passou, sofrendo o que ele sofreu, sendo xingado, levado tapa na cara, cuspido, tendo furado pé e mão com pregos imensos. Se ele passou por dores tremendas, dores na carne, você acha que a gente tem que reclamar de alguma coisa? Não, irmãos. A gente tem que agradecer. Agradecer porque Ele, através do sacrifício na cruz, através do derramar do teu sangue, lavou nossos pecados. Ele lavou nossos pecados. Então, assim, nós somos miseráveis pecadores, vamos aprender até a sua volta. A gente precisa aprender, mas a gente precisa entender também que o que alimenta a gente, claro que a falta de conhecimento perece. Esse povo precisa de conhecimento. O conhecimento da letra, mas não é só isso. Não é o conhecimento da letra que vai nos salvar. O que vai nos salvar é nos humilharmos perante Deus, reconhecendo que somos miseráveis pecadores e que estamos aqui nesse mundo porque Ele derramou a sua maravilhosa graça sobre nós. A nossa salvação não está ligada a mérito nenhum nosso. A nossa salvação está ligada à graça do Senhor. Ele derramou sobre nós essa graça maravilhosa. Amém, irmãos? Então é isso que nós precisamos entender. Quanto mais a gente entende, lê, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente conhece de Jesus, mais a gente conhece do amor dele por nós. E quando a gente descobre isso, gente, é transformador, é uma virada de chave, porque cai por terra toda acusação do inimigo, cai por terra todo sentimento de inferioridade que você tinha, cai por terra tudo que não provém do Senhor. Então, quando você reconhece, quando você toma posse da paternidade de Deus, da paternidade do Pai, nossa, é contagiante, é contagiante. Amém, meus irmãos? Vamos orar então para terminarmos essa live. Amém? E eu peço que vocês deem um pulinho lá no canal do YouTube, por favor. Se inscrevam no canal. Se inscreva no canal, se curta lá o conteúdo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que distribua para outras pessoas. Existem pessoas que estão sedentas da palavra e querem ouvir também. Então, vamos ajudar, né, a obra do Senhor. Vamos orar para terminar essa live. Oremos. Pai querido, gratidão. Gratidão por mais esse estudo. Gratidão por essa leitura. Gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. E as suas misericórdias se renovam a cada dia, de glória em glória. A gente consegue atingir os objetivos que o Senhor nos dá a cada dia. Senhor, que nós possamos ser obedientes, obedientes a Ti. Esse é um mandamento que o Senhor mais ama, a obediência. A obediência, caminhar em santidade, Pai. E que a gente ame ao próximo como a gente ama a nós mesmos, Pai. Nos ajude a praticar a humildade, nos ajude a tirar de dentro de nós o orgulho, a arrogância, acharmos que somos melhor que o outro. Não somos nada, Pai. Não somos merecedores de absolutamente nada. Estamos aqui porque a Tua misericórdia nos sustenta, porque o Teu amor nos sustenta, porque a Tua graça
nos invade. Obrigada, Pai. Obrigada por esse estudo. Que a gente não coloque ele apenas no nosso entendimento intelectual, mas que a gente guarde em nosso coração tudo que aqui foi dito. Obrigada, Pai amado. Obrigada por esse estudo. Fala, continua falando com os meus irmãos, continua falando comigo no decorrer desse dia. Pai querido, eu peço também, continuo clamando pelo povo do Rio Grande do Sul. Ah, Senhor, as notícias, elas ficaram mais escassas e a gente não sabe bem como está, de fato, a situação do teu povo. Mas o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares, conhece todos os lugares. Então, Senhor, cuida desse povo tão sofrido que enfrentou uma enchente tão grande e que afetou esse estado, botou esse estado de ponta cabeça, mas o Senhor é um Deus de ponta cabeça e faz renascer a esperança de cada filho teu. Cuida, Senhor, daqueles que perderam as suas casas, levaram anos para construir, mas perderam. Mas o pior foi perder os seus entes queridos. Pai, conforta, consola, dê esperança para esses irmãos reconstruírem a sua vida. Ajuda também aqueles que nem casa têm mais, que continuam dependendo dos abrigos, da ajuda financeira do Estado, das nossas doações. Pai, que essas doações cheguem de forma que os governantes não a usem para uso próprio, que essas doações sejam direcionadas em conformidade com a tua vontade. Deus, abençoa esse povo. Abençoa todo voluntário, voluntários que limpam as casas, que ajudam na reconstrução do Estado e os voluntários que permanecem nos abrigos, levando o alimento físico, mas sobretudo o alimento espiritual, que é a tua palavra, Pai. Dê ousadia a seus filhos. Dê ousadia, sabedoria, discernimento para levar o plano da salvação, para levar esperança, para levar ressurreição, para entender a cruz, Senhor, entender a tua graça, entender a tua misericórdia. Obrigada, Senhor. Cuida também desses governantes, dos governantes desse Estado. Abençoa a vida de cada um deles. Que eles também, Pai, entendam que a vida sem Jesus é muito difícil. Que eles entreguem, que eles se rendam ao senhorio de Deus, ao senhorio de Jesus. Pai, eu oro para que nossas vidas, para que a vida dos meus irmãos, para que a minha vida seja cheia do teu Espírito, cheia do teu poder, que o Senhor derrame sobre ela, sobre a vida deles e a minha vida, a unção de cura. Cura todas as nossas enfermidades físicas, mas principalmente as nossas mazelas emocionais. Cuida da nossa vida espiritual, Pai. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos netos, abençoa as nossas famílias, Senhor. Que o Senhor derrame amor naquele ainda que não te conhece. Que eles descubram e sintam esse rio de água viva que o Senhor derrama na vida daqueles que querem te conhecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Fica conosco até o final desse dia, é o que eu oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês infinitamente. Tem algumas pessoas online. Proença, eu acho que é Cláudia, né? Cláudia Proença. Marcos, meu amigo.
Deus te abençoe, querido. De Moura, Multimarcas. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Carmo entrou agora. Gente, essa live ela fica gravada lá no canal do YouTube e ela fica aqui também no Instagram. Então eu pedi lá no início da live que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, curta o conteúdo, comente, compartilhe com alguém que você queira, porque você fazendo isso, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e mantém o canal no ar, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês, porque nada é para minha glória, é tudo para a glória, para a honra do Senhor. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus.